Entrevista com a professora historiadora Maria do Socorro Ferraz para o projeto Marcas da Memória, em 29 de abril de 2011, com a presença dos professores, a professora Regina Beatriz Guimarães Neto, o professor Pablo Porfírio, o graduando Pedro Dantas e a minha pessoa, Antônio Montenegro. Socorro, então, retomando a nossa última entrevista, você comentava, você narrava a experiência do projeto Tiriri, né, ligado a Sudene e a Jader de Andrade. Bem, isso a Arraes já estava no governo, né? Não, isso a Arraes ainda não estava no governo. Isso foi antes da eleição de Arraes. O projeto Tiriri se inicia, toda essa discussão se inicia, eu acho, em 63, e essa discussão, ela vinha dentro das preocupações de Jader em conhecer uma experiência com cana-de-açúcar, mas uma experiência assim, no campo, né? Com cana-de-açúcar, tanto a parte da produção, e a ideia do Jader é tanto a parte da produção como a parte da produção agrícola, como também a parte da confecção, digamos assim, de finalização do produto, que seria a usina. Que a ideia do Jader, dita em Petit Comité, era: vamos fazer uma experiência com o campo, com a produção da cana-de-açúcar, né? Como se dá isso, como se pode fazer isso em larga escala, do ponto de vista, digamos assim, e com uma possibilidade de fazer coletivamente através de uma cooperativa, e depois vamos partir para a experiência com a usina, porque ele queria fazer a experiência com a usina. Quando o usineiro, o Cardoso, chegou lá e lhe ofereceu 6 ou 8 engenhos, não me lembro bem, e ele perguntou sobre a parte da produção de açúcar. E ele disse: não, a produção de açúcar nós ficamos ainda. Então ele ofereceu só a parte da produção da cana, né, do produto bruto, do produto da agricultura. Então Jader aceitou, sem uma discussão maior, mas aceitou, porque ele era um homem de desafios, ele era uma pessoa de dizer sim e depois pensar como resolver aquela situação, né? Ele dizia sim a um problema e depois ele ia pensar como resolver. Então ele reuniu a equipe dele, a pessoa que trabalhava com ele, talvez a principal pessoa era Disseu Pessoa, que depois morreu no acidente que até hoje não se sabe se foi acidente mesmo, com o Marcos Freire. Porque quando o Marcos Freire foi ser ministro da Reforma Agrária, convidou Disseu Pessoa, que tinha essa longa experiência na Sudene e a experiência com Jader. Então ele foi trabalhar com Marcos Freire depois. Bem, então essa equipe se reuniu e nós já estávamos trabalhando na Sudene, e então Jader resolveu fazer essa experiência. A experiência seria todos os camponeses que estivessem nesses engenhos passavam agora a serem, de um certo modo, coproprietários dessa cooperativa. Tinha que se fundar, né, organizar uma cooperativa agrícola desses 6 engenhos. Todos os camponeses fariam parte dessa cooperativa, e dentre esses camponeses se ia tirar, então, os camponeses iam eleger uma diretoria. E essa diretoria, com o auxílio da Sudene, dos técnicos da Sudene, essa diretoria iria dirigir esta cooperativa, mas com o auxílio da Sudene. Primeiro, a situação deles era muito difícil, porque uma grande parte era analfabeta, outros só sabiam assinar o nome. Os mais inteligentes sabiam falar melhor, mas tinham pouquíssima instrução. Vocês imaginem sair de camponês, né, da enxada,
Alguns tinham alguma passagem pelo sindicato, então esses realmente eram os mais sabidos, ou das ligas camponesas também. Então esses eram mais sabidos na discussão com a oralidade, mas quando chegava no momento da escrita, aquilo parava tudo, porque eles nem sabiam ler direito, quanto mais escrever. Então o apoio da SUDENE era fundamental, dos técnicos, né? Tanto dos técnicos, todos os técnicos, agrônomos, veterinários, economistas, médicos, educadores, né? Então todos esses técnicos que trabalhavam nessa diretoria, que era a Diretoria de Políticas Agrícola e Agrária, então eles participaram desse projeto. E aí começou o trabalho, né, nessa organização. Logo eles perceberam que um grupo não ia trabalhar, um grupo ia dirigir e o outro ia trabalhar, continuando o trabalho na enxada, cortando cana, fazendo o serviço mais duro possível. Esse projeto foi um projeto muito, em princípio, Celso Furtado não ficou satisfeito com o projeto. Jader era um homem impulsivo e Celso Furtado era um homem muito comedido. Eram duas personalidades completamente diferentes. E no meio dos dois estava o Chico Oliveira, que era um homem de esquerda, como Jader, ligados ao Partido Comunista sem serem filiados, né, mas discutiam muito com o PCB os caminhos, e Celso Furtado não. Celso Furtado preocupado com o desenvolvimento do capitalismo. Então eram posições muito diferentes dentro da SUDENE. A tese de Celso é que se essa região se tornasse capitalista, haveria o capitalismo se espraiaria por todos os... É toda a tese do desenvolvimentismo, né? que ele aceitava, que era a tese da CEPAL e tudo isso. Jader tinha a tese mais radical, que era a implantação do socialismo. Tudo que ele pudesse fazer para que o socialismo fosse vencedor era um pouco Francisco Julião, né? Nesse sentido de vamos à frente, palavras de ordem radicais, entendeu? E quando ele falava, mesmo em nome da SUDENE, ele falava de uma forma radical. Celso Furtado ficava apavorado, porque não sabia se a instituição poderia acompanhar isso ou não. Porque uma coisa era a SUDENE, Celso Furtado estava ligado a quem? Ao presidente da República, João Goulart. Jader, independente do presidente João Goulart, muito mais ligado à RAIS, muito mais ligado aos setores da esquerda. O grupo que acompanha Celso Furtado, que faz que ele consegue fechar, né, essa equipe que vem, era muito diferenciada, porque Celso era isso, era a legalidade, era o desenvolvimento do capitalismo, né? O que ele pensou depois de 64, ele avançou muito, porque ele viu que aquelas teses do capitalismo aqui no Nordeste, elas não funcionaram. Que a SUDENE chegava e trazia o quê? Trazia muitos benefícios para as empresas, indústrias que quisessem se alojar aqui. Então, durante não sei quantos anos não pagava imposto. Quando terminava aquele tempo, as indústrias desmantelavam tudo e voltavam para a região do Centro-Sul. E muitas indústrias eram estrangeiras, né? Era capital estrangeiro. Então, ele foi aos poucos vendo que muita coisa que chegou aqui foi apenas, não eram indústrias, digamos, que iam aproveitar a matéria-prima local, mas, por exemplo, por que a SUDENE tinha que financiar uma indústria, uma empresa como a Kelvinator, fazendo refrigeradores? Imagine, naquela época, os refrigeradores que eram feitos aqui para serem distribuídos para a região Centro-Sul, que era quem comprava mais, porque a grande população não comprava refrigerador, nem tinha como comprar. Então, na realidade, muitos planos da SUDENE nesse setor industrial, eles não funcionaram.
porque era pensar em colocar, digamos, em trazer indústrias e pensar em trazer o capital industrial para cá, sem nem que tivesse mão de obra suficiente e adequada e qualificada para trabalhar naqueles setores. Então, eles tiveram muitas dificuldades. Mercado consumidor também, né? Não tinha um mercado consumidor, exatamente no local. Então ficava muito caro o produto. Daqui que chegasse nos mercados consumidores, esse produto encarecia muito. Bem, então, uma das questões que vejam uma coisa, a grande tradição dessa região, para a parte indústria, sempre foi a parte têxtil. E esses ninguém tocou em desenvolver ou em injetar capital no setor têxtil. Ele foi morrendo cada vez mais. E não há uma política da própria SUDENE para salvar, digamos assim, esse setor têxtil, que era o setor mais tradicional, que tinha operários aí qualificados e tudo isso. Não só aqui, mas na Paraíba, não é? Rio Tinto, você tem muitas indústrias têxteis aqui nessa região nordeste. O próprio Ceará também, então eles não foram nessa direção. Parece que a direção era uma direção mais do capital internacional. Entendeu? Então isso foi uma coisa que a SUDENE, e nas reuniões de todo esse conselho da SUDENE... Você foi funcionário da SUDENE nesse período, não foi? Trabalhava lá, nessa divisão de política agrícola e agrária, com Jader. Trabalhava lá. Fernando também. Os dois trabalhávamos lá. Então, quando se montou, quando Jader aceitou fazer essa experiência, então, e disse que sim, e chamou a imprensa e fez um grande estardalhaço disso, o deputado ficou apavorado. Imediatamente chamou Jader e disse: isso não pode ser assim. Por um lado, o Partido Comunista tinha alertado a questão de que os anos dos trabalhadores, daquele período que eles iam entrar na cooperativa, contando para trás, até o momento que eles se tornaram trabalhadores da cana, esses anos estavam perdidos do ponto de vista de um ganho trabalhista. O que era que o usineiro ia fazer com esses trabalhadores? Ia indenizá-los? Ia fazer o quê? Nada. O acordo era passando de uma coisa para outra, sem ter nenhuma discussão sobre esses anos, né, dos trabalhadores que estavam perdidos do ponto de vista da sua aposentadoria. Mas por que isso foi possível? Porque não havia ainda o Estatuto do Trabalhador Rural. Então, quando chega o Estatuto do Trabalhador Rural, aí todos esses grandes senhores se apavoraram com João Goulart. Até então, essa questão do Estatuto, eu não me lembro bem, precisava ver as datas, se nesse momento que Jader assinou esse acordo com os usineiros, se o João Goulart já tinha assinado o Estatuto do Trabalhador. O Estatuto vai ser assinado já por Castelo, não? Não em 64. Foi Jango que assinou. Foi? Mas ele quer dizer, o que o Castelo Branco fez foi não, continuou, né? Castelo que fez. Foi regulamentar? Foi regulamentar, e é preciso ver isso. Talvez a partir daquela data, que era uma forma de mitigar a situação dos grandes proprietários. É o Estatuto da Terra? Não, é o mesmo? Estatuto do Trabalhador. O Estatuto da Terra que vai ser assinado por Castelo, não é? Posterior. Esse Estatuto do Trabalhador Rural é assinado por João Goulart. É colocar toda a legislação trabalhista, que antes era somente para os trabalhadores urbanos, para o campo. Ele só fez isso. Ele não fez mais nada, não fez reforma. Mas bastava isso para que isso já fosse um grande alerta que esse presidente tinha que sair. Bem, então, Celso Furtado disse a Jader que todas as reuniões semanais do grupo que estivesse trabalhando com Piriri, ele queria assistir. Aí, a partir
desse momento, todas as reuniões semanais eram exibidas por Celso Furtado. E ele perguntava a cada um o que estava fazendo e o que havia acontecido e o que tinha avançado. Quer dizer, ele passou a exercer um poder sobre o de Jader, com medo que aquilo lhe fugisse, né, do controle. Mas Jader era muito sabido, muito hábil também. Ninguém chega numa posição dessa sem ter habilidade, né? Jader era muito hábil, as reuniões se passavam e depois outras reuniões fechadas se passavam com Jader, né? Aí as reuniões com o Celso Furtado eram mais técnicas, os agrônomos falavam mais, os veterinários também, os economistas, né? E a parte política mesmo, de decisões políticas, falávamos pouco. Quando ele me perguntava, eu também não era nenhuma boba, eu sabia fazer como os jesuítas fazem, né? A chamada racionalmente. Você não mente, mas você diz aquilo que não é uma mentira, mas é o que pode dizer, né? Não sabe disso, que os jesuítas têm essa forma, né, de raciocinar, de dizer a coisa pela metade. Enfim, a experiência foi uma experiência assim, muito trabalhosa, muito rica, porque era diretamente os camponeses dirigindo os seus trabalhos. Conta um pouco a experiência no local, algum acontecimento local que... Por exemplo, o trabalho, a divisão continuou a ser a divisão a mesma. Os engenhos, por exemplo, Algodoais, Maçangana, não é a Maçangana, é outra Maçangana. Todos esses engenhos passaram, que tinham, agora veja, haviam trabalhadores que eram muito ligados aos usineiros, com todos os capatazes, né, todos aqueles administradores locais daqueles engenhos, eles ficaram. Inicialmente eles ficaram, até porque não tinha como despedi-los. Se o usineiro não queria despedir para não ter que gastar. Alguns mais algozes assim dos camponeses foram retirados porque os camponeses fizeram uma lista daqueles que eles não queriam, mas no seu convívio. E imediatamente a cooperativa fez a lista e disse que esses eles não aceitavam ficar, não estavam fora. Né? Então os camponeses ficavam, todos os trabalhadores ficavam, agora aquela lista saía. E os camponeses passaram então a indicar quem seriam os administradores locais. De cada local você tinha um administrador, que em geral era um camponês, que já tivesse uma experiência sindical, que já tivesse uma experiência da liga e que tinha a grande experiência do trabalho. Né? Então era assim, uma espécie de delegado. Não se chamava administrador, mas se chamava um delegado da cooperativa. Uma pessoa que era responsável pela produção, pelo trabalho, por tudo isso. Então, a organização era assim. O trabalho continuou o mesmo, as tarefas diminuíram, as tarefas na extensão delas, né, porque isso sempre foi uma grande luta dos trabalhadores, era como uma tarefa que tinha, a tarefa, como eles chamam, vocês sabem, é a medição, né, da terra, do que tem que, se for para cortar cana, se for para plantar, se for para soca, ressoca, etc. Tudo aquilo é feito em tarefas. Você hoje tem tantas tarefas, tem tantos métodos, tantos trabalho, tanto... O trabalho, isso diminuiu um pouco, porque sempre esse trabalho foi muito exaustivo, né, para os camponeses, isso diminuiu. E aí se começou, o grande problema foi a questão do financiamento com o Banco do Brasil. Porque, como a cooperativa era toda no nome dos camponeses, o empréstimo para a próxima safra foi feito em nome da cooperativa, para o Banco do Brasil. E depois de 6 ou 7 meses, não tínhamos resposta. A Sudene, praticamente, que era quem fazia essa ponte, porque os camponeses não sabiam ir ao Banco do Brasil, né? Então iam
com um técnico da Sudene, com alguém responsável. E depois de 6 meses, o Banco do Brasil respondeu dizendo que não podia fazer o empréstimo à cooperativa Tiriri porque aqueles cooperados, os que dirigiam, não tinham cadastro. Então isso foi um grande empecilho para a cooperativa, não ter o financiamento, enquanto os usineiros recebiam automaticamente, todos os grandes proprietários recebem automaticamente esse financiamento, né? Faz uma vez, repete, etc. A cooperativa não teve financiamento por isso, porque eles não tinham cadastro, simplesmente. Né? Então isso foi um escândalo, mas também um alerta para o Jader, que sempre fez as coisas também impulsivamente. Ele queria ter pensado nisso. Esses camponeses não têm cadastro, como vamos fazer o pedido? Mas, por outro lado, Jader queria forçar que instituições reconhecessem a cooperativa, entendeu? E reconhecer. Então ele transformou isso, ele politizou esse fato. Foi para os jornais, escandalizou, disse que era um absurdo. E aí começou toda uma discussão nossa, com o partido, com ele também, sobre a dificuldade de se fazer uma experiência isolada. Porque uma experiência como essa, ela digamos que o governo Arraes não tivesse caído, não tivesse havido um golpe. Provavelmente a experiência da cooperativa Tiriri, provavelmente, não teria sido muito eficaz no sentido do lucro. Porque quando você tem uma experiência dessa, você tem que pensar no lucro, porque você vai ter que repartir o lucro com os cooperados. Mas ia ser muito difícil, porque, primeiro, houve diminuição das tarefas. Então, o trabalho diminuiu, a produção diminuiu, e depois não houve o financiamento. A própria produtividade, né? Então, a produtividade caiu. Quando essa produtividade, ela vendia ao usineiro principal, que era o Cardoso, tinha essa possibilidade. Vocês sabem que quando há um incêndio, quando queima a cana, imediatamente aquela cana tem que ser colhida e o usineiro tem que receber em primeiro lugar. Eles queimavam sempre. Os camponeses queimavam logo para poder a usina. Mas aí quando você queima e é primeiro, eles também dão um preço lá embaixo. Então é toda uma negociação que só pessoas com muito, digamos assim, com muita experiência nessa negociação e também não saber enganar. Porque não é uma negociação. O capitalismo não é uma negociação clara, não é limpa, não é. Então é sempre uma negociação de quem vai tirar o melhor, a melhor parte. Né? Os camponeses, eles aprenderam rápido, essa parte aí eles aprenderam muito rápido. Mas eles não tinham a percepção que tudo isso dependia de uma coisa que era a produtividade. Então a diminuição do trabalho para eles era fundamental. A diminuição da força física, entende? Eles queriam trabalhar menos horas, já tinham trabalhado muito. Historicamente, a vida deles, a história deles, era uma história de escravidão. Então, o que eles mais ansiavam naquele momento é que a cooperativa lhe desse mais conforto, mais descanso e melhores lucros. Então, isso é uma questão do dia a dia. E no dia a dia, essas questões eram difíceis, porque por mais que se discutisse, a primeira coisa que a equipe tinha que fazer era digamos, qualificá-los, mas ao mesmo tempo criar uma mentalidade de que agora eles não eram camponeses só, eles eram donos de uma cooperativa e eles eram donos daquele meio de produção. Isso eles achavam muito bom, mas para ser dono de um meio de produção e ter lucro é preciso trabalhar, talvez até mais. E isso eles não aceitavam. Então isso foi uma coisa muito difícil dentro da discussão da cooperativa.
Por outro lado, também se pensava, tinha que alfabetizar todo esse grupo, tinha que qualificar, né, centenas, milhares de trabalhadores, e tínhamos que também colocar a questão da saúde, né, ter médicos, parteiras, quer dizer, ter algo muito organizado. Mas aí todo esse trabalho foi feito, foi iniciado, né, eu fiz a parte da educação política, eu vivia lá. Às vezes vinha dormir, às vezes não, mas Fernando, a gente vivia lá. Nessa época não tinha filhos, então a gente se dedicou inteiramente a esse trabalho. Muitas reuniões, muitas falas, aprendemos muito, no sentido de que o camponês, ele quer a terra, entendeu? Ou ele quer a terra, ou, digamos, mas quase todos ali da cooperativa eram sindicalizados também. Era uma certa incongruência, não é? Mas eles queriam ser sindicalizados, porque eles achavam, porque a partir daquele momento da sindicalização é que ia contar a vida profissional deles para a aposentadoria. Porque antes, como eles iam se aposentar se eles não tinham nenhum papel, nada, dizendo quem era eles? Então eles eram assassinados, eles não existiam civilmente, está entendendo? Era uma mão de obra sem nenhuma existência civil no país, sem nenhuma cidadania, não tinha registro em lugar nenhum. Só naquelas folhas de pagamento do barracão, que vocês sabem como é, mas são folhas que estão dentro da casa do senhor de engenho. A qualquer momento ele risca, tira, não tinha como, né? E uma grande maioria vivia também de benesses assim, alguém está doente, o senhor de engenho, né, mandava para um hospital, para uma coisa assim. Mas assim, preto no branco, o salário, o emprego, o 13º, aí isso não, isso veio com esse estatuto do trabalhador rural. Foi quando eles começaram a ter o 13º salário, as férias remuneradas, igual a um trabalhador urbano, né? Então, e isso deu um prejuízo enorme, porque toda a estrutura do campo era a usina e os senhores do engenho. E os trabalhadores. Então, quando os trabalhadores ganharam as suas conquistas, né? Então, quem tinha que pagar? Os senhores do engenho. Já todos acossados pelos usineiros. Porque quem dá o preço do açúcar na hora da compra é o senhor do engenho. Né? A balança é quem diz o peso. E todo mundo sabe, tem música até, né? Balanceiro da usina, eu não roubei. Ele responde sempre assim, uma musiquinha antiga, né? Balanceiro da usina. Mas quem dá o preço é o usineiro. Quem dá o preço é o usineiro. E o balanceiro, que é o homem que é empregado do usineiro, diz quanto vem ou não naquela carrada, nas balanças. E as balanças eram todas a favor da usina, contra o senhor de engenho. Então o senhor de engenho aí, ele é um sanduíche entre essas conquistas dos trabalhadores e a prensa dos usineiros. E por isso eles são os mais agressivos. Porque eles não têm saída. A saída para uma cooperativa, entregar isso tudo a uma cooperativa, não era nada caridoso, nem porque compreende. Não, porque esses eram usineiros. E no papel de senhor de engenho, ele sabia que não tinha saída para ele. Eles eram usineiros, ficavam com a usina. Eles eram também industriais aqui de tecidos. Eles tinham muito do seu capital tinha vindo para a parte de tecidos aqui, os Cardoso. Lembra? Tecidos Cardoso. Então, eles deixaram este papel de senhor de engenho, que é o que vai acontecer com quase todos. Eles não vão deixar o papel porque eles não têm como sair, deixar de ser senhor de engenho. Como? Eles vão fazer o quê? E o empobrecimento é muito grande dos senhores do engenho, né? Com o Estatuto do Trabalhador Rural. Por isso que a luta vai se acirrar. Eles não têm como pagar. Então,
a cooperativa podia ter sido uma saída. Por isso que eu acho importante essa experiência, essa tentativa, e eu compreendo porque Jader pensou isso. A cooperativa podia ser uma saída em vários momentos. Esses senhores de engenho iam ter que sair do ramo e iam ficar grandes cooperativas no campo, ou talvez eles mesmos, senhores de engenho, formassem cooperativa, se aquela desse certo. Estou dizendo se. E ficaria então como estrutura, se não houvesse uma revolução socialista, a usina, que é a parte do fabrico mesmo, né, da indústria mesmo, e inclusive na divisão trabalhista, eles pagavam naquela época o IAPI, que era o Instituto de Aposentadoria dos Industriais. Todos os funcionários da usina, trabalhadores da usina, eles não pagavam o imposto como se fossem trabalhadores rurais, eles eram trabalhadores da indústria. Isso já era uma distinção muito grande. Quer dizer que há uma diferença muito grande entre o usineiro e o senhor de engenho. Completamente. Inclusive de mentalidade. Inclusive de mentalidade. Era mais fácil o nosso diálogo com o usineiro do que com o senhor de engenho. Com o senhor de engenho era quase impossível. Porque ele via você como inimigo. Certo? Via você como inimigo. O usineiro, por exemplo, um dos usineiros. Mas tinha usinas que tinham engenhos também, né? Que eram proprietários do engenho. Por que elas fizeram isso? Porque as usinas. Vou ficar um pouquinho dessa aqui, viu? Estou tomando a água de vocês. Aí, veja, porque as usinas perceberam, os usineiros, eles perceberam logo cedo que ia haver essa grande convulsão no campo. Mas eles perceberam que também o seu senhor de engenho, os senhores de engenho, eram seus aliados eventuais, mas também eram frações de classe de proprietários que poderiam em muitos momentos estar em conflito, certo? Então, eles vão comprar todas as várzeas, as grandes várzeas, as melhores várzeas de Pernambuco estavam nas mãos não dos senhores de engenho, das grandes usinas. E eles não querem ficar subordinados aos senhores de engenho. Então eles compram as grandes planícies, as grandes várzeas, e os senhores de engenho praticamente têm as encostas. Se você fizer um trabalho sobre isso, eu andei muito por essa zona da mata, às vezes vejo que ainda é tudo nas encostas. E nas encostas não pode mecanizar. Agora que surgiu uma notícia de que há uma máquina que pode cortar cana nas encostas. Agora, este ano, ou foi o ano passado, que até então não há, é a mão do trabalhador. Então, o dono da terra fica sujeito ao trabalhador. Se ele vai cortar, se ele não vai cortar, se ele teve uma dor de dente, porque tudo isso acontece no dia a dia. Então, todas essas grandes indústrias compraram as chamadas várzeas. E aí eles ficaram, o senhor, porque muitas vezes um senhor de engenho pode dizer, não vou cortar, a expressão é essa, não vou botar cana este ano para a sua usina, conseguir um preço melhor com a usina tal. Aí o outro fica na mão, sem a matéria-prima, não é? Aí ele, com medo disso, e eles faziam isso, os senhores de engenho faziam isso, botavam a cana onde estivesse o preço melhor. Entendeu? Uma luta entre eles mesmo, do capitalismo, entre eles. Aí eles compraram e passaram a ter uma produção de açúcar que pelo menos assegurasse uma produção de cana, de matéria-prima, que pelo menos assegurasse a produção de açúcar para o mercado internacional, porque Pernambuco ficou na divisão com o mercado internacional, São Paulo e Minas com o mercado interno. Até nisso nós perdemos, nós ficamos com o pior. Por quê? Porque o mercado internacional depende muito das flutuações de câmbio. E o mercado interno é certo. Quem não come açúcar nesse país? Não é? E o mercado internacional ainda pode dizer que tive uma grande safra agora da beterraba, a Rússia fornecia muito bem e o preço do açúcar caía. Toda a história do Brasil é isso, é o preço que cai do açúcar, que sobe, etc. Então,
trabalhar essa questão de liga, sindicato, cooperativa, ela é muito mais profunda, porque ela está ligada a todo o capital, e capital histórico, digamos, de famílias que estavam aí há centenas de anos, de famílias que se tornaram industriais, né, que o capital hoje é o capital industrial, e de famílias que não, que foram murchando, de grandes senhores, né, de grandes proprietários, vão se transformando cada vez em pequenos senhores de engenho, e com a divisão das heranças, isso ainda piorou muito mais a situação desses senhores de engenho. Então, a cooperativa Tiriri tem esse ensaio, porque isso foi um ensaio do que poderia ter sido. Mas a gente não sabe porque não terminou. Entendeu? Não terminou. Agora, depois do golpe, isso é interessante, depois do golpe, a cooperativa tomou outro rumo e o padre Melo do Cabo assumiu praticamente a direção da cooperativa com o antigo presidente da cooperativa que trabalhava conosco. Um grupo que não sofreu sanções de violência, de prisões, etc. Acho que ele até chegou a ser preso, talvez até a mando do padre, para depois ir soltá-lo e ficar com ele na mão. Né? Então, a cooperativa continuou com o Padre Melo sendo a figura, aquilo que a Sudene fazia, o Padre Melo passou a fazer junto até a nova Sudene, né? Porque todas essas pessoas foram afastadas, foram presas, perderam seus trabalhos e todos esses projetos ruíram. Jader foi preso? Jader foi preso. Ficou muito tempo na casa de detenção. Eu estive com ele lá. E no momento que eu estive, ele estava preso numa cela com Enildo Xavier Carneiro Pessoa. E Enildo tinha sido muito torturado. Enildo era do Porto, era o diretor do Porto, do Recife, e ele foi muito torturado por um ex-aluno dele. Capitão do Exército, que estudou engenharia, ele era professor de engenharia, e esse aluno dele, esse capitão, foi ele pessoalmente que torturou Enildo. Então Enildo falou tudo o que sabia, porque você sob tortura, você não tem que ficar calado, você tem que falar, porque aí é fora do seu controle, né? Não tem como. E nós não sabíamos disso. Então fomos visitar Jader e ele tinha, no depoimento dele, ele tinha falado muito sobre Fernando Barbosa. E aí eu notei que ele não falou conosco no dia da visita, Enildo. E eu fiquei muito triste, porque o que é que estava acontecendo conosco. Mas Jader disse que Jader não disse nada, disse que ele estava muito abalado, tinha sido muito torturado e estava deprimido, sem querer falar. Mas uma semana depois, os jornais estamparam todos os depoimentos. Ah, foi? Na íntegra? Na íntegra. Isso ou tem, naquilo, isso tem tem nos jornais. Em 64? 64. Que mês mais ou menos, Socorro? Foi 31 de março, mais ou menos, procurem em maio, junho, por aí, no ano de 64. Começaram a sair os depoimentos que era para desmoralizar a esquerda ainda mais. Porque uma coisa é você saber que está tudo, que acabou tudo, e outra coisa é você saber o que os companheiros disseram. Entendeu? Que é normal, mas é para acabar com qualquer pessoa, né? Bem, então a gente ainda não chegou no golpe, não é? Eu queria relatar também, além dessa questão, querem ver a questão do Surubim hoje? Vamos contar a história. E depois eu queria falar sobre o dia do golpe, porque eu estava com Jader. Certo. Bem, essa lembrança que eu tenho, que vou relatar agora, essa memória,
sobre uns acontecimentos com uma liga camponesa, que era a Liga de Surubim. As ligas, elas funcionavam nos engenhos, funcionavam, eu digo assim, a fala, as palavras de ordem, as pequenas reuniões escondidas à noite, dentro do canavial, fora do canavial, na casa dos camponeses. Mas cada cidade tinha uma casinha que era a sede da liga. A sede da liga não era no campo, porque o campo pertence a um proprietário, ele não ia aceitar. Mas a cidade sempre foi uma coisa da liberdade, não é? Você via nisso, uma casinha na ponta de rua, numa ponta de rua, sempre estava uma sede da Liga Camponesa, ou de um sindicato. A de Surubim era numa ponta de rua, como todas as outras. Nós estávamos em reunião na Liga Camponesa, na sede aqui do Recife, quando chegou a notícia de que muitos camponeses tinham sido expulsos de suas terras e os senhores não tinham deixado que eles não tinham indenizado das suas lavouras, né, dos seus cultivos. E que no sábado eles iam fazer uma grande demonstração na cidade, iam fazer uma passeata, uma demonstração contra a expulsão dos camponeses e contra aquela situação da expulsão sem indenização, e eles tinham arrancado todas as lavouras desses camponeses que foram expulsos. Então a Liga organizou uma ida lá para dar apoio. Por quê? Porque a Liga Central aqui tinha a obrigação de ir à polícia antes, ao delegado de polícia, pedir permissão para aquela demonstração. Era uma demonstração política dentro da lei, você pedindo ao delegado a permissão. Então, na quinta-feira, foram delegados daqui da Liga, que delegados que eu digo não são militares, são pessoas, né, que estavam, a quem Julião delegava esses poderes. Foram à polícia, solicitaram a permissão para aquela demonstração no sábado. E o delegado permitiu. Então, nós passamos a organizar os cartazes, como ia ser, a trajetória, de onde ia sair, onde ia passar, um meeting, uma demonstração. Uma passeata. Uma passeata, exatamente. E aí apareceu na Liga, nessa quinta-feira que se estava discutindo essa questão, apareceu um rapaz bem jovem, um americano, mal falar português, dizendo que era primeiro nome, não é possível que eu vou esquecer. Esqueci, não vou me lembrar. Era Forman, e ele era estudante de doutorado, ele era antropólogo e estudava com um professor muito conhecido dos Estados Unidos chamado Wagley, que no momento estava na Bahia. Eles estavam fazendo um trabalho na Bahia e ele soube que ia haver essa demonstração numa liga e ele veio sozinho assistir a essa demonstração. E perguntava, foi à liga, à sede, perguntando se poderia ir junto. Tudo bem, pode ir junto. No sábado, quando nós chegamos para irmos juntos, o motorista do jipe da liga não compareceu, por alguma razão. Nós ficamos sem motorista e ninguém tinha carteira de motorista na época. Aí ele disse, eu tenho minha carteira de motorista e posso ir dirigindo o jipe. Então ele foi dirigindo o jipe com Fernando, eu, Guri, que estava também lá. Tinham várias pessoas. E aí fomos. Quando nós chegamos lá, fomos diretamente para a sede das ligas e já haviam muitos camponeses. Eles tinham se organizado com manivas, com tudo isso, uma demonstração mesmo do campo, né? O que eles plantavam, inhame, etc., tudo na cabeça, aquela coisa assim, muito chamativa, mas também tinha os cacetetes, que eles tinham se organizado por baixo daquelas manivas, estava tudo já organizado para se houvesse uma repressão, porque eles tinham sabido que os senhores de engenho iam fazer uma repressão violenta. E o vice-prefeito da cidade
era um senhor de engenho da família muito conhecida aqui, de senhores do norte, porque os senhores do norte sempre foram mais pobres e mais violentos, né? Os senhores do engenho. Porque isso é uma coisa histórica. Desde o século XVIII, XIX, quando o açúcar se espalha para o norte, para a região norte, é uma região mais pobre, a produtividade sempre foi menor, eles sempre foram mais pobres e mais violentos, sempre foram. Da família do vice-governador de Arras, como chamava? Paulo Guerra. Paulo Guerra, era um dos Guerra, que era muito poderoso lá e era o vice-prefeito. Então, havia a notícia de que os senhores de engenho não iam consentir na passeata, mas o delegado havia permitido a passeata. Então, a passeata se organizou e nós fomos dar, enquanto ela saía, nós fomos dar uma volta pela cidade para saber como a situação está de recepção. Quando nós chegamos no centro da cidade, a igreja estava aberta e havia um microfone falando para os paroquianos, naturalmente um microfone que estava na sacristia, mas alto-falantes para toda a praça, dizendo que naquele dia o padre conclamava todas as organizações religiosas, Filhas de Maria, Coração de Jesus, as obras dos sacerdotes, tudo, as crianças, as cruzadinhas, que tem aquela faixa amarela. Então a praça estava cheia de todas as organizações religiosas, crianças do colégio, secundaristas, as mulheres, Filhas de Maria, do Coração de Jesus, tudo estava ali na praça, e o padre dizendo: nós vamos ser invadidos pelos comunistas e já sabemos que há um cubano entre eles que veio aqui para fazer essa invasão da nossa igreja, etc. Nisso estavam o Deu Fernando e o Forman, e aí ele começa a cantar muitos cânticos e de repente começa a dar vivas aos Estados Unidos. Viva os Estados Unidos! E a praça toda dizia viva os Estados Unidos. E o Forman ia ficando envergonhado com aquilo, certo? Ele é um homem alto, assim, um rapaz jovem, ele vai ficando envergonhado, morto de vergonha. E aí ele olha e diz, com uma ingenuidade que a gente conhece dos americanos, né? Quando não são maus, são ingênuos. Então ele vai e diz assim: mas os Estados Unidos não precisam disso. Aí nós rimos, não é? E ele disse: eu vou falar com o padre. Aí Fernando disse: eu acho melhor você não ir, porque ele não vai aceitar uma fala sua agora. Não, mas eu vou falar com ele. Aí o padre dizia: vamos dar uma vaia na União Soviética, na Rússia, os comunistas, os ateus. Aí a praça toda vaiava, viva os Estados Unidos, aplaudia. A coisa se transformou na luta entre os Estados. Por isso que eu digo, a Guerra Fria em qualquer buraco do mundo estava a Guerra Fria. Entendeu? E estava lá em Surubim. Naquele momento era a Guerra Fria. Nisso, o Peter, o Forman, vai e vai subindo os degraus da igreja. E o padre soube que aquele cubano estava invadindo a igreja. Aí ele vai e grita de lá no microfone: e um cubano está invadindo a igreja, eu peço o apoio de vocês. Quando disse isso, menina massa veio para trucidar o americano. Não deu nem tempo ele chegar na igreja. Nós tiramos o americano. Por trás, vocês podem me perguntar como foi que nós tiramos esse americano. Nós não sabemos. Mas eles já, toda massa ali na frente, sabia que era um cubano. E não adiantava, ele não tinha nada de cubano. Ele era um homem bem grande, branco, olhos azuis. Não tinha nada a ver, era um americano desse mesmo, até judeu, bem louro, né? Dos judeus louros. Aí tiramos ele e conseguimos tentando voltar para. Quando nós vamos saindo da praça, já vem a passeata dos camponeses. Então vem a passeata dos camponeses e aí também na frente vem homens armados. Os capangas todos dos grandes senhores estavam ali como uma grande barreira para eles não passarem.
Aí eles vêm a passeata, e é aquela barreira e aquilo tudo. Nisso, Fernando sai correndo e vai chamar o delegado, porque o delegado tinha permitido. E só uma autoridade poderia ali evitar um grande conflito armado, né? Porque os camponeses não tinham arma, mas eles tinham os cacetetes na mão e estavam dispostos mesmo a... Aí quando o Fernando chega, enquanto o Fernando foi à delegacia buscar o delegado e nós ficamos, deu-se a maior luta dentro da praça. Mas uma luta. Imagina uma praça toda com homens, mulheres, crianças, tudo brigando com os camponeses. E os camponeses com os paus, metendo os paus, e de repente, nesta confusão, houve-se 2 tiros. Então, um camponês caiu e todo mundo correu quando se viu uma criança também caiu. Foi atingida. Eu digo 2 tiros assim, mas foram mais de 2 tiros. E aí Fernando já tinha voltado com o delegado, e o delegado, estarrecido com tudo aquilo, começou a ficar contra os capangas que estavam armados. E ele disse: vocês estão contra a minha autoridade, e vocês não podem, vocês pensam que são maiores do que a autoridade? Aí ele enlouqueceu, o delegado, né, que é o tenente da polícia militar. Aí Fernando carrega o camponês para o hospital, tá? A gente vai, quando a gente chegou lá, aí chega a criança com um tiro na cabeça, morta. O menino simplesmente era filho do vice-prefeito da cidade, de um dos Guerra. Olhe, a partir daí, a gente não tinha onde se esconder mais. Os camponeses desapareceram, que sobraram, claro, eles sabiam os caminhos, né, de entrada pelos engenhos, e ficou o grupo das ligas entregue a essa loucura. E a cidade toda a catar o cubano, que era difícil de esconder, porque era um homem de quase 2 metros de altura. Não podia nem sair com ele assim, escondido. Corremos, ficamos dentro de uma casa, no final da rua, já dentro do mato. Ficamos até de noite. E de noite conseguimos uma casa de um senhor que não era da Liga, mas ele era simpatizante. Nem era camponês, era uma pessoa da cidade. Tinha uma casa de alvenaria, é razoável a casa dele. No final da casa, não sei, vocês, os meninos são muito jovens, mas vocês, não sei se vocês lembram, no final das casas, porque as casas não tinha fogão a gás na época, tudo era carvão. E tinha sempre uns tanques onde se colocava o carvão ali, né? Da semana toda, às vezes do mês todo. Tanques grandes onde se enchia de carvão. O cubano, nós tiramos todo esse carvão, botamos o cubano dentro desse tanque e cobrimos com carvão. Porque toda a reação da cidade foi catar este cubano de casa em casa, procurando para matar. Ele ficou ali, debaixo, e nós, quando procuramos o jipe, cadê o nosso jipe? Saímos com alguns camponeses por dentro do engenho, escondidos, e chegamos até a pista à noite e conseguimos um ônibus que passava e dissemos e contratamos uma pessoa às 4 da manhã para pegar o cubano. Aí esse senhor da casa que a gente pagou e tirar este homem pela madrugada. Aí nós voltamos. Eu morava ainda na casa da universitária, esse período, acho que 62, foi antes de 63. Antes de Sudene, isso é um episódio da Liga mesmo. Aí nós fui para a casa da universitária, o Fernando foi para a casa dele, e no outro dia, quando abrimos os jornais estamparam cubano. Menino, disseram que o nome dele
espanhol, cubano, mas fizeram assim um horror. Construíram, que vocês podem ver isso também nos jornais, construíram uma imagem. Que mês, Socorro? 62, eu posso ver com ele até com forma. E aí, ele, sim, aí de noite nós fomos ele estava hospedado, ele conseguiu sair, e ficou, ele estava hospedado no Hotel Central, Manuel Borba, estava hospedado. De noite fomos lá. A essa altura, o consulado americano, ele acionou, assim que chegou no Recife, ele acionou o consulado americano para a vida dele, para ter proteção de vida. Mas aí o consulado começou a pensar que ele era um comunista. Aí o negócio piorou muito para o lado dele, coitado. Então ele ficou, não podia sair da cidade, não podia sair do hotel, tinha um americano lá permanentemente, eles dizendo que era para dar proteção a ele, mas era para ficar de olho nele. De noite, quando nós fomos lá, ele ficou muito apavorado, né? Mas também achou bom que nós estivéssemos ali. Ele relatou o seguinte, o que aconteceu com ele, que a gente achou que ele ia morrer. A gente achou que ele não tinha saída. Aí ele vai e disse o seguinte, ficou lá, quando deu, assim, ele disse, quando o dia não tinha amanhecido ainda, chegou alguém, tirou os carvões, ele saiu sem ninguém dar uma palavra. Tinha uma rural, como o fulano disse que ia contratar, ele entrou, tinha mais 2 homens e saiu. Ele disse que quando, ele disse que não falou, ninguém disse nada a ele disse, eu vou morrer agora. E aí, ele, quando passou assim pela estrada, que olhou, viu o jipe da Liga incendiado. Disse que a gente não pôde voltar, porque eles tomaram tudo que era, incendiaram o jipe, ele disse, pronto, então agora é a minha morte. Os meus companheiros morreram também, e eles incendiaram o jipe. Aí ele disse, sem nenhuma palavra, a rural Willis, né? Foi, caminhou muito, ele disse que foi muito tempo. Chegou numa pista, parou, abriram a porta e ele desceu. Deixaram ele numa pista. Aí ele disse, agora também vão me matar. Ele disse que assim que desceu, passou um ônibus, que ele disse, não olhou para onde ia o ônibus. Pegou esse ônibus, ia para uma cidade próxima, de lá ele desceu, pegou outro, chegou no Recife. Escapou. Mas foi assim. Ele ficou tão apavorado. Aí o professor dele veio buscá-lo da Bahia. Ele ficou muito apavorado. E ele escreveu para a gente, depois que chegou. Ele transformou essa experiência num artigo, não foi? Artigo, foi. Ele escreveu e escreveu um artigo e ele depois se tornou professor da universidade, ele foi professor de Marx. E foi assim que Marx teve notícia do Nordeste do Brasil e se interessou em vir para cá. Que ele disse que ele era um professor muito amigo. É assim, ele é mais velho que Marx um pouco. Mas ele era um jovem, um rapaz que estava terminando seu doutorado. E ele escrevia para a gente, e ele, me lembro de uma carta que ele fez dizendo assim, depois dessa experiência aí em Pernambuco, eu pude compreender muita coisa aqui nos Estados Unidos. Eu pude compreender porque um amigo meu de infância nunca podia ir comigo de férias à praia. Então, ele começou a compreender as diferenças de classe social entre lá os amigos, os colegas, porque parece que o pai dele, segundo Marx, era um homem endinheirado, tinha dinheiro. E depois disso ele nos escreveu, depois veio o golpe, aí nós cortamos qualquer, até porque a gente não sabia o que tinha, se o que ele fez serviu para um ou para A, para B, a gente cortou. Depois de muitos anos, ele teve um contato com Marx, depois, faz só uns 12 anos, 10 anos, aí ele veio aqui no Recife. A gente se encontrou lá no Café Globo Marx, foi um encontro muito bom, depois ele foi lá em casa, conversamos muito. Depois eu fui ao Rio, ele tem um apartamento no Rio, ele casou-se com uma brasileira, uma jornalista, Leona,
que também tem uma trajetória de vida interessante, e hoje eles moram nos Estados Unidos, mas têm apartamento no Rio, ficam lá na Veri. Esse ano me avisou e todo ano ele insiste, convida para a gente ir para lá, ficar com ele nas férias. E ele me telefonou esse ano e disse, olha, esse ano é o último convite que eu faço, porque nós vamos vender o apartamento, vamos comprar um menor, que eles têm um apartamento muito bom em Nova York. Mas ficamos amigos. E outro dia ele veio e fomos a Surubim. Até entrevistamos o pai de Zé Nivaldo, que na época estava lá. E teve uma pequena participação do lado oposto. Que história, senhor? Foi uma história. Senhor, depois dessa história Acho que é Peter Forman. Peter Forman, né? É. Você queria falar do golpe, do dia do golpe. Mas eu acho que é longo. É? Melhor deixar para outro dia, ou querem agora? Eu posso ficar ainda um pouco. Vamos ver, talvez em 15 minutos, né? Para contar. Olha, esse é um período, quer dizer, essa é uma experiência minha, eu ainda era estudante, né? Essa experiência com as ligas mesmo, eu era estudante. Depois de formada, ainda participei muito das ligas, depois fui trabalhar na Sudene já como profissional, também continuei o trabalho, porque Cooperativa Tiriri eu conhecia quase todo mundo ali das ligas, e trabalhei com Jader. Quando a Arraes foi eleito, em 63, a Arraes convidou o Jader para ser o seu secretário de Agricultura. Então, a Arraes gostava desse coisa impetuosa dele. E ele foi, mas no dia da posse, foram tantos camponeses e os grandes senhores, que sempre estão ligados aos secretários de Agricultura, ficaram aborrecidos e se queixaram a Arraes, que aquela posse daquele secretário de Agricultura tinha sido muito diferente, porque tinha mais camponeses do que proprietários. Tinha muitos camponeses na posse do Jader, porque ele já tinha tido essa experiência toda aqui na Sudene. E ele, então, fez um discurso muito radical. Quando terminou tudo, a Arraes chamou a mim e a Fernanda e disse, olha, fiquei preocupado com o discurso do Jader, porque é um discurso radical, vocês têm que ter cuidado com isso, é o início do governo, eu não posso me colocar numa situação completamente de um lado. A gente compreendia a situação, né? Mas o que a gente queria era isso mesmo, era que alguém puxasse, dissesse, fosse além, não é? Radicalizasse. E o secretário de Agricultura, aliás, era o primeiro secretário. Quando a Arraes se elegeu e formou o secretário, o seu primeiro secretário de Agricultura era o padre Simões, Vanderlei Simões, que era um homem ligado, não era um homem ligado ao grande latifúndio, mas ligado a proprietários do Agreste também, e talvez do pequeno latifúndio, do médio latifúndio, padre Simões. Ele demorou muito pouco e assim que ele saiu, a Arraes chamou Jader. E aí vieram as mudanças no campo com a lei do Estatuto do Trabalhador, né, mudanças no Jango. Jango esteve aqui em Tiriri, visitou a cooperativa, legitimou a cooperativa, foi um encontro assim maravilhoso, um discurso muito bom do Jango. Aliás, no filme Jango do Silvio Tendler, tem essa parte, né? Tem essa parte. E antes dessa parte, antes de Jango vir, a gente organizou muito os camponeses, a gente ia muito às reuniões, etc. E um rapaz, um cineasta mesmo, acho que era Rosenberg, ele filmava ele era do Rio, São Paulo, mas ele vinha sempre e filmava muitas das nossas reuniões com os camponeses. E tem uma filmagem que Fernando estava explicando aos camponeses a questão dos impostos.
e tirou uma carteira de cigarro do bolso para mostrar que ali, naquele selinho, era o imposto. Quando a pessoa comprava uma carteira de cigarro, estava embutido ali o preço do imposto. Porque era uma educação permanente, entendeu? Você tinha que ensinar muitas coisas que eles não sabiam dessas coisas. Eles tinham noção da dominação, do horror que eles passavam, mas de tudo isso, do que acontecia, né, no capitalismo, como era que funcionava. Aí Fernando tirou essa carteira do bolso e mostrou assim, o selo, etc. Houve esse documentário, Fernando falando aos camponeses e outras pessoas também. Quando veio o golpe, esse filme foi mostrado em tudo que era cinema, para dizer que aquela pessoa estava dizendo, porque eles cortaram a cena como se Fernando estivesse tirando uma arma do bolso. Então eles diziam que, olha aí, o médico da cooperativa Tiriri está tirando uma arma do bolso para ensinar os camponeses a tirar. Ele não estava tirando uma carteira. O filme completo se vê que é a carteira de cigarro, mas eles fizeram um corte. Então, só para vocês entenderem que tudo que se fez antes de 64 foi aproveitado como se organizasse a Revolução, né? Armada. Se organizasse a Revolução Armada. Uma vez eu cheguei, acho que foi no sindicato, não me lembro se foi de Palmares ou de Barreiros, tinha um camponês que me chamou assim e disse, professora, deixa eu me chamar, professora, Socorro, deixa eu lhe mostrar uma coisa. Aí foi num birozinho que tinha numa sala, mostrou um revólver 32. Olha como a gente está organizada. Um revólver calibre 32. Eu fiquei com uma pena muito grande. Eu queria que ele tivesse uma arma maior para dizer, olha, temos aqui 100 dessas. Não, ele tinha um pequeno revólver. Eu disse, tá bem, no começo é assim, não é? Bem, mas assim, só para você ver que não havia armas, não havia essa coisa que se disse que os camponeses estavam armados, e eles não estavam armados, porque não tinha como. Julião disse, em Cuba, em todo canto, que tinha 20 mil camponeses armados, era a maior mentira, não tinha, nem ele mesmo tinha arma. Nem ele mesmo tinha arma. Enfim, mas no dia do golpe, então Jader é chamado para ser secretário e imediatamente me chamou para eu dirigir, para eu chefiar o gabinete dele. Então, foi chefiar o gabinete dele. Bem, sobre essa experiência eu vou contar depois como é chefiar um gabinete de um secretário num momento pré-revolucionário, um momento difícil, muito difícil, que você tem que agir dentro da lei, tem que agir dentro da legalidade, mas também tem que deixar os espaços para o novo avançar, né? E no dia, Jader tinha pensado em levar a Secretaria da Agricultura para vários municípios chaves de regiões chaves do Estado. E nesse momento estávamos em Arco Verde, que era a boca do sertão. Então a Secretaria toda se mudava para lá, você passava 3, 4 dias, ouvia todas as queixas, todos os problemas, porque nem tudo chega ao secretário, né? E ele queria ver em bloco mesmo, e ali tem uma zona, a parte do agreste, de pequenos e médios proprietários, e uma outra que tinha algumas cooperativas também já organizadas. E tinha a terra dos índios, também que era interessante ver, e estávamos lá. Quando saímos, todo dia tinha rumor de golpe. O golpe não era uma coisa que não se falasse, havia rumores de golpe. Mas o partido sempre dizia que se houvesse um golpe, seria a nosso favor. Me lembro da última reunião, antes dessa viagem, fizemos uma reunião do partido na minha casa, que era uma casa que não tinha criança e era grande a sala, podia se fazer uma reunião com todos. Eram tantos do Partido Comunista, que eram uns 30 só da SUDENE. A base da SUDENE eram mais de 30 técnicos. Fora os simpatizantes, né? E ali já tinha gente que simpatizava com outros grupos que estavam se organizando, achava que o partido era lento, por exemplo, a POLOP, já tinha gente dentro dos comunistas ali que queria uma coisa mais ágil, né? Já pensava, a POLOP está se organizando, não sei o quê, então
Mas, enfim, era uma base grande de técnicos, intelectuais, pessoas que pensavam e que também contribuíam mensalmente. Isso era muito importante, você manter uma organização dessa. A base dos médicos era muito grande também. O Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina era muito grande. Mas era assim enorme, entendeu? Muitos, dezenas e dezenas. Advogados, outro tanto, certo? Engenheiros, a Faculdade de Engenharia aqui, a Escola de Engenharia, sempre foi um lugar muito politizado, né? Muito politizado. Então, assim, havia muitos quadros que estavam loucos para participar de uma sociedade nova, de fazer alguma coisa nova no país. Isso eu acho que foi o pior, né? Assim, o pior foi você ter uma perspectiva e essa perspectiva, de repente, cortada. Às vezes, no dia, então estava com Jader lá numa reunião, era à noite. No sertão. Lá em Arco Verde. Era dia 30. Acho que era 30 ou 31. Aí chegou uma pessoa e cochichou uma coisa com a senhora, que era uma senhora que era ligada ao sindicato dos camponeses, lavradores, etc. E também ligas. Era uma mulher muito interessante. Não era uma mulher do campo, era uma mulher, acho que era professora, mas ela era muito bem relacionada. Depois eu vim saber que ela era, depois de muitos anos, depois do golpe, eu vim saber que ela era parenta da mulher de Prestes. Que a mulher de Prestes, essa segunda mulher, é daquela região, é pernambucana, e o partido deu aquela mulher para o Prestes. E ela sabia a tarefa que ela ia ter. Então, estávamos nessa reunião, alguém chegou e cochichou alguma coisa no ouvido dessa senhora. Ela disse para Jader, e Jader tratou de encerrar logo aquela reunião. Não assim abruptamente, deixou, mas não deixou que a reunião se prolongasse. Quando terminou, eu disse o que aconteceu. Ele disse que um golpe no país e parece que é um golpe verdadeiro. Vamos voltar agora mesmo para Caruaru. Olha, era tão atrasado o país que você não tinha telefones. Os telefones eram nas delegacias de polícia e nas ferrovias, nas estações ferroviárias. Aí já disse em Caruaru. Meu pai era o comandante das forças de Caruaru, né, o delegado de lá. Disse lá a gente vê com Ferraz se isso é verdade ou não. Aí nós voltamos para Caruaru. Quando nós chegamos, era tarde, à noite, meia-noite, 1h da manhã, o telefone estava mal e a gente conseguiu, pelo rádio da rede ferroviária, se comunicar com Sobreira, que era o chefe da Casa Militar de Arraia, que era casado, e agora já morreu, era casado com uma prima minha, Ferraz, uma prima do meu pai. Aí a gente tinha muita amizade entre si. Aí nós telefonamos e perguntamos. Ele disse, olha, agora mesmo eu fui ao Quarto Exército falar com o Justino, né? O Justino Alves, e ele disse que ele é legalista e que ele apoia Jango. E o que Jango fizer está feito. Aí nós ficamos assim, mas de qualquer maneira, aí Jader perguntou, e o Arraes? Disse, Arraes está preocupado, mas esse apoio do Justino é muito importante, se isso for verdade. Aí já era 1h da manhã, mais ou menos, 2h, aí dissemos, bem, então a gente dorme aqui e amanhã a gente vai para o Recife. Aí dormimos. Eu fui dormir na minha casa, meus pais moravam lá e Jader foi para um hotel com um outro assessor dele, como motorista do carro.
Quando foi de manhã muito cedo, o papai nos deu a notícia de que o golpe estava em marcha, que ele já tinha ido à delegacia, já tinha falado. E que Seu pai estava em Caruaru? Estava em Caruaru. Que já tinha ido à delegacia, já tinha se comunicado e que o palácio estava cercado. E aí ele disse, tinha o Fernando Queiroga, que era um arquiteto, que fez política estudantil sempre na esquerda, que naquele momento estava em Caruaru, trabalhando lá, e ele era muito ligado ao Trench, que era o comandante da Polícia Militar, que era irmão do Eros Trench, ele era Ango Trench, e ele era um militar do Exército Brasileiro e gaúcho. Mas ele era irmão do Eros, que era do Comitê Central do Partido, para vocês verem como eram as relações e as colocações em cargos-chave, né? Porque ele era o comandante da polícia. A polícia estava ultra aparelhada, que foi aparelhada pelos americanos no tempo de Cid Sampaio, já para combater o comunismo ateu e dissolvente. Então, estava ultra aparelhado. E Queiroga tinha muita relação com o Trench. E Queiroga disse, vou com Ferraz, organizamos aqui a resistência. Porque pensávamos na resistência. Ninguém pensou em entregar isso assim. Era na resistência. Todos os núcleos, os grupos todos pensaram na resistência. Que ia demorar, que ia ser sei lá quanto tempo, mas pensávamos na resistência. Então, quando nós saímos de Caruaru, saímos cedo, Jader disse, vamos para Recife e vamos ver o que o governador está pensando, porque Jader pensava na resistência. E de lá vamos para os camponeses. Aí a gente pegou o carro e veio. Quando nós chegamos em Vitória, antes de Vitória, encontramos um jipe, que era da Secretaria Assistente, que era também um dos comunistas, tinha a maioria lá, que era a Secretaria Assistente, que quem dirigia tinha um assessor, era um cara do partido que dirigia, e um assessor dele também era do partido, chamava Potiguara. E quando eu vi o jipe, eu vi que Potiguara estava nesse jipe, sozinho, e vinha para o interior. Cruzou com os dois. Cruzamos. E aí a gente buzinou, ele viu também que era um carro da Secretaria, né, da Agricultura, aquele tudo tinha chapa branca, já conhecia. Aí paramos nós no acostamento, ele parou e veio e disse, para onde vocês vão? Eu disse, nós vamos para o Recife, saber. Ele disse, são loucos, o exército já está aí. Se vocês andarem mais 300 metros, o exército vai parar vocês e vocês vão ser presos. Eu consegui passar. Ainda eles não estavam perfilados na estrada, mas eles estão muito próximos. E Jader ficou assim, no meio da pista, sem assim. Aí Jader disse, que faço? Não posso andar com esse carro. Aí um carro chapa branca, conhecido, né? O carro da Secretaria da Agricultura. Aí nisso, o motorista disse, doutor Jader, aqui perto tem eram chamadas as fazendas do Estado, né, de experimento. Como hoje seria a Embrapa, uma coisa assim. Tinha a Secretaria de Agricultura, ao lado de toda essa subversão da ordem, você tem uma coisa legal, que era pesquisa, plantas novas, experiência com o gado, tudo isso. Por isso que eu digo, é uma experiência difícil, porque ao mesmo tempo que você tinha que avançar com isso, você tinha que avançar com outra coisa. E aí ele disse, aqui perto, o senhor pode deixar as chaves e o carro com a pessoa que é o engenheiro agrônomo ou veterinário responsável por isso. Eu vou fazer um parêntese e vou contar uma história muito esquisita, que até hoje eu acho muito esquisita. No dia que eu viajei com Jader, era o dia 27 de março,
eu tive um sonho e acordei assim, com uma sensação terrível, que eu nunca vou saber explicar nem explicitar essa sensação. E disse a Fernando, tive um sonho que eu não sei explicar. Ele disse o que foi. Ele disse, eu sonhei que eu chegava na casa de uma amiga minha, que se chama Suzanilda, e eu simplesmente chegava lá e ela me oferecia um bolo. Nós estudamos juntas, foi uma pessoa com quem eu estudei todo o meu tempo de colégio de freira, foi com Suzanilda, ela fez história, que estudamos juntas na casa da universidade. E eu sempre fui muito amiga dela, mas depois as nossas vidas tomaram rumos muito diferentes. Ela era muito conservadora, o pai dela era proprietário de terras. E eu desbandeirei mesmo para o lado dos comunistas, né? E ela era católica. Por mais que a gente se respeitasse, mas nunca mais nos vimos. Ela casou com um veterinário, eu casei com um médico, que era do mesmo jeito dela. Pessoal de Caruaru, aquela vida normal, comum, conforme. E aí, e ela sempre soube, a gente era muito amiga, ela sabia sempre que eu gostava muito de bolo, né? E ela vai, eu chego na casa dela, que eu no sonho nunca tinha estado, porque na realidade eu nunca tinha estado na casa dela. E ela vem e me oferece um pedaço de bolo e eu como esse bolo. E é a coisa mais amarga e terrível que eu coloquei na minha boca. Era como se todas as minhas entranhas tivessem rejeitado aquele bolo. Foi uma sensação terrível, de morte, mas não era nem morte, porque a morte às vezes é uma coisa agradável, é lenta, desaparece, você vai sumindo. Mas era uma sensação de horror. Sofrimento. De sofrimento. Pronto. E fui-me embora. Nesse dia, mesmo da viagem, fui-me embora. Quando estamos, eu e Jader, no meio da pista, e o motorista diz, aqui, uma fazenda do estado, que é afastada, assim, de Vitória, e o senhor pode ir lá e entregar as chaves e deixar o carro comigo. E nisso o Potiguara disse, e nós ficamos no Jeep. E vamos, aí Jader disse, não sei se foi Jader ou eu, vamos no engenho aqui perto, que era Galileia, por ali, e vamos ver a situação dos camponeses. Temos já um transporte, botamos gasolina antes que o exército chegue e vamos para as ligas. E assim foi feito. Potiguara veio conosco, chegamos nessa casa, né, nesse lugar, que era a fazenda, né, do estado. Quando eu chego, que eu olho quem é o engenheiro, o veterinário, Ari Ronaldo, o marido da minha amiga. E ele fica assim espantado, mas sempre foi uma pessoa muito educada, sempre foi de direita, mas muito educada, mas também sempre foi ligada ao poder, né? Então, Jader era o secretário, também não sabia o que ia acontecer, tratou muito bem Jader. E disse, Socorro, você está muito aflita, venha para minha casa, Suzanilda está aí. Eu fui. Quando eu cheguei na casa de Suzanilda, ela me deu um abraço. E o que ela me ofereceu? Um pedaço de bolo. Que eu não comi naturalmente, né? Porque eu já tinha sentido o gosto antes. Mistério. Foi uma premonição, foi uma coisa assim, que sempre às vezes acontece na minha vida, ter essas premonições. Essa foi assim, nunca esqueci. Daí nós saímos no Jeep e fomos para Galileia, para um engenho perto, e lá estava Celeste, que também era das ligas. E estava Manuel, vocês sabem, Fernandes, que também era das ligas, ficou muitos anos preso. E aí eles tinham várias placas frias, trocamos aquela placa, que era placa, não tinha uma placa fria, os camponeses estavam mais ou menos organizados para uma emergência. Comemos alguma coisa, botamos gasolina no Jeep e voltamos, pegamos Bonito, e a gente sabia que tinha uma estrada de Bonito para Palmares, era uma estrada carroçada. Hoje é uma boa estrada, mas naquela época era você entrar
pelo mato adentro, quase. E nós chegamos em Palmares, porque a gente queria ir para a Liga Limão, onde a gente sabia, e o sindicato sabia onde poderia haver uma resistência maior, mais organizada, e a gente já queria estar lá. Quando nós chegamos em Palmares, chovia, era uma chuva fina. Isso já dia 1º? Isso era o dia 1º. A cidade estava completamente deserta. Era como uma cidade da guerra. E não havia uma pessoa na rua, absolutamente. E era dia de semana? Era dia de semana. E nós fomos a um posto e conseguimos, em Bonito, o prefeito era uma pessoa muito ligada à RAIS, nós conseguimos um botijão grande de gasolina, porque a gente sabia que a partir dali todos os postos eles iam ocupar para não deixar ninguém, a não ser se identificando, botar gasolina nos carros, que é uma forma de você se locomover. E aí a gente tinha esse botijão de gasolina no Jeep, eu, Jada e Potiguara. Quando nós chegamos, o exército já vinha entrando na cidade por Alagoas. Mas olha, pense num exército assim, tipo de passo de ganso, assim, pá, pá, na cidade. Mas foi um impacto, porque a gente sempre, um pouco improvisado, a gente sempre achou que as nossas forças, o exército brasileiro, não era algo tão organizado. Mas pense numa coisa assim, violenta. Mas assim, nós ficamos escondidos atrás do posto, nesse jipe. Eles não nos viram, passaram. E daí a gente foi até a Liga Limão, que era nos engenhos. Quando nós chegamos lá, todas as casas estavam fechadas, não havia ninguém nas casas. Os camponeses já tinham sido presos. A família já tinha toda debandada para dentro dos matos. Já tinha camponês preso? Os camponeses foram presos da noite do dia 31 para o dia 1º. Eles já fizeram todas as prisões. Enquanto estavam dizendo a RAIS que ainda iam ver, ia acontecer, eles já estavam prendendo a liderança toda. E daí a gente voltou, não tinha mais nada o que fazer. Assim, de pessoas para ver, para organizar, nós voltamos pela mesma estrada, chegamos à noite, muito tarde, em Bonito, dormimos na casa do prefeito. O prefeito nos deu guarida, e o prefeito era pai de Paulo, que foi um engenheiro muito combativo e foi deputado estadual nesse tempo, um cara muito legal, eu acho que era do PSB. Aí depois voltamos, chegamos. Aí de Bonito, Potiguara foi embora com um jipe para alguém que ele conhecia no interior, e nós alugamos um jipe grande e o prefeito alugou e disse para nos levarmos até Recife. Quando nós chegamos em Bezerros, o exército estava, mandou que nós saltássemos, revirou todos os livros, todas as nossas coisas, malinha, não pediu identidade. E nós passamos. Eles também eram desorganizados politicamente, né? Que a primeira coisa era a identidade. Ter uma lista dos secretários, não era? Nós passamos. Quando chegamos na Serra da Russa, o motorista, eu acho que percebeu quem éramos, e aí disse: o meu carro perdeu o freio e eu vou ficar aqui e os senhores vão descer e pegar outro transporte. Aí Jader disse: você vai nos levar com freio, sem freio, se o jipe cair na ribanceira você morre também, então trate de fazer isso, senão eu pego você aqui. Foi assim. E o cara era um mentiroso. Ele ia nos deixar, ia avisar, e a gente ia ser preso na estrada. Mas nada era assim. Ele era um cara de assim. Ele se posicionava, ele, né, dizia logo o que tinha que ser feito. Aí chegamos no Recife,
Jader foi para a casa dele saber da família e eu vim para o meu apartamento. Quando eu cheguei no meu apartamento, tinha tudo, o mundo da propaganda, dos livros, tudo lá. E Fernando também não estava. Aí eu fiquei enlouquecida. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, Maria, que era uma pessoa de muita confiança. Eu peguei uma mala imensa, peguei tudo que tinha, não é, comprometedor naquele momento, e disse para Maria, ela disse, não se preocupe, chama um táxi e leve para minha casa. Ela morava eu morava na Rua Zé de Alencar e ela na Leão Coroado. Morava numa pensão, era uma pessoa ótima, politizada, tinha sido do sindicato dos hoteleiros, tinha trabalhado muito tempo nos hotéis, era do sindicato, era de um clube carnavalesco, Elefantes, um clube aqui, outro clube muito bom, importante, ela era da frente, ela era uma mulher que participava das coisas maravilhosas. Levou tudo que era meu, ninguém desconfiou, pegou, colocou lá e eu fiquei em casa. Nisso eu vejo. Eu tinha uns 4 dias que não tomava banho. Imunda. Fome, né? Esse tempo assim que não dá para você tomar banho em que lugar? A gente estava transitando, a mesma roupa e tal. Aí eu fiquei louca, eu digo, se eu for presa, eu vou imunda e vou ficar mais tempo imunda, então eu tenho que tomar um banho. Mas se alguém tocar, como é, eu sozinha na casa, fiquei naquela dúvida assim, o que eu faço? Aí nisso a campainha tocou. Eu vi que o nosso apartamento era o último, não tinha elevador, era no 2º andar, então só ia lá quem tivesse negócio, né? Não tinha como, porque era um por andar. Aí eu vi umas pisadas até chegar lá e tocar. Quando eu abri, era um deputado bonzinho, da situação contrária à nossa. Ele disse, eu vim aqui saber se a senhora precisa sair da cidade. Porque se precisar sair da cidade, eu posso lhe tirar. Tinha um susto tão grande que eu achei que, assim, no princípio, eu ia ser levada para algum lugar. Mas ele disse, não se assuste, eu estou tirando o Jader também, ele está lá no carro. Aí depois eu soube que ele era primo da mulher de Jader. Então, as famílias se ajudaram, mas também houve muita denúncia de dentro das famílias. Mas também houve ajuda também de dentro das famílias. Eu disse que não, que ia ficar e esperar para encontrar Fernando. Mas isso é uma outra história. De tirar o fôlego.